Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia. Eu sou do Marcão Angolado. Que é água que eu estou tá certo. Bom, olha só, primeiro eu queria agradecer pela apresentação. Eu posso dizer que eu sou eletrotécnico da Escola Técnica Federal do Ceará, que é talvez o meu diploma mais importante, porque foi aquele que mudou a minha vida, me deu oportunidades, como de repente, vocês são da graduação, né? De repente, vocês, quando estiverem no meu lugar, vocês vão pagar, precisam dizer, olha, o mais importante da minha vida, né? Estava lá, com os colegas da graduação, sonhando. Mas o fato é que eu vim de longe. Tá? Eu vim de longe. Pronto, era isso que eu queria fazer, para mostrar para vocês que a caravana chegou a São Carlos. Vamos lá, que caravana é essa? Quem tem filho aqui? Então, vocês sabem, nem sempre filho concorda com os pais, não é verdade? É isso, tem sempre. Sempre discorda, não sei discorda. E, com certeza, quando eu falei que eu ia fazer uma caravana pelo Brasil, né? Onde é um novo lugar que eu estou passando. Eu já passei, eu fui convidado para dar uma aula marketing, no INPE, aqui em São José dos Campos. Depois, bom, já passei em outros lugares, né? Ontem tive na USP, né? São Carlos. E o fato é que doidice é essa que eu estou fazendo, né? Eu tenho 50 anos que eu dou aula. 52 anos que eu dou aula. E bacana que eu lembro que em 74, eu dei aula pela primeira vez, eu tive uma emoção, né? Só a mesma emoção que eu esqueci agora. Né? Sério. Você já acabou, eu terminei aqui, aquela emoção de algo importante. Eu vim fazer algo importante aqui nessa sala. Por isso eu pedi vocês a desligarem esse negócio aí, vocês, né? E como eu sou da computação, se eu meto a mão para tirar o quê? Sou da computação para tirar um computador. Nós vamos tirar do pandeiro. Para dizer que se essa conversa for boa, nós vamos terminar cantando uma música todo mundo. Tá legal? Vamos ver se é isso. Para ela ser boa, esse tipo de história eu toco pandeiro. Eu tenho, pessoal, mais de 40 músicas no YouTube. Já recebi mais de $12 pelas minhas músicas. Vai ver para quem está pensando? Olha, se eu tivesse pago 40 para me escrever. Eu estou no prejuízo, mas é para dizer para vocês que eu trouxe, né, esse tipo de coração, eu vou fazer, já soltei esses livros. E eu falava dos filhos, porque, né, o que aconteceu? Aconteceu que, quando eu falei que ia fazer na caravana, eu é só técnica, eu falei, as minhas filhas disseram o quê? Olha o que as minhas filhas disseram. Elas disseram, vai, pai. Então, eu estou aqui com a autorização das minhas filhas, pessoal. Elas autorizaram eu sair feito doido em 18 lugares durante um mês. É porque elas entenderam que isso aqui que eu estou fazendo é algo importante. Né? Hoje em dia, qual? Hoje em dia, hoje, vocês, a tarde não está com o pessoal do Instituto de Inteligência Artificial, né? Lá da FAPESP, uma coisa assim. Bom, voltando aqui para a minha vida, como ele falou, eu você vai fazer indicações, mas é só para dizer para vocês que, olha só, quando eu estava sentado igual a vocês aí, eu jamais imaginava que eu ia ser secretário da História das Educações. Presidente, ministro, secretário. Eu ocupei esse cargo sem saber que essa pessoa ia vir. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer a vocês, preparem-se. Preparem-se, vocês vão ocupar
desestabilização do país. E eu vi, né, essa caravana, uma invenção doida, quando eu tenho tomado um Malbec, não, porque, primeiro, essa caravana me faz bem. Eu digo sempre para os meus alunos, vou dizer para vocês, hoje, Roberto, hoje eles são meus alunos? São seus alunos. Então, eu vou dizer para vocês que tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do corpo. Né? Vem cá, vem cá, rapaz. Você que é corintiano, eu sou corintiano também, vem cá. Não, né? Quem é o primeiro candidato a ganhar o Nil, pessoal? Quem é? Eu, o candidato? Senti que tem uma pedra na minha cara. Daqui a pouco vocês. Então, olha só, eu digo para os alunos, tem que cuidar do corpo, né, pessoal? Tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar da mente, tem que cuidar da mente. Né? A mente precisa, né? Tem que cuidar do espírito. O que é que existe para os cuidar do espírito? É ter um propósito para mim. Cuidar do espírito é ter um propósito. Essa minha vida, essa caravana, ontem, fiquei muito feliz. Eu disse para eles, né, quando eu cheguei lá, no final vocês vão dizer que é apenas ter vindo. Né? Isso é um desafio diário, como é? Em cada momento. Não deixem, não espere chegar aos 70 anos, como eu cheguei, para dizer, olha a frase bacana que eu morei antes dessa viagem. Foi de muita reflexão, eu morei. Cada segunda. Olha que frase profunda. Mas não deixe de ficar os 70 anos para vocês. Porque é a nossa coisa mais valiosa, não é verdade? É uma verdade. E tem um propósito, eu vou falar para vocês hoje, isso é uma maneira de você, né, cuidar do espírito do propósito. Né? Você feliz porque você está fazendo alguma coisa importante. Então, quando eu fui secretário das educações, eu cuidei, tive o prazer de cuidar do projeto, que vocês vão falar, talvez não, o Sistema Brasileiro de TV Digital. Naquela época, o Brasil estava querendo ter um sistema, aqueles dois sistemas, né? Alguém ouviu falar, né? Sistemas, TV, o japonês e o europeu japonês. Então, americano. Né? E o Brasil resolveu ter o quarto sistema. Eu tive o prazer de coordenar esse quarto sistema, digital, e foi um sucesso. Né? É um sucesso que eu estou, nesse segundo livro aqui, tentando dizer, né, dessa caravana, que o Brasil precisa ter uma política pública de inteligência artificial. Né? Eu estou nessa caravana porque eu estou com duas grandes preocupações na minha cabeça, e quero exatamente compartilhar com vocês, e se vocês disserem, eu sou mal, esse negócio que você está falando, não é bem assim, não. Eu quero. Depende de vocês. Mas vamos lá, então. Daqui a pouco eu queria pedir a você, uma missão. Você precisa dar, você não esquecer. Eu estou falando de um negociar, até como você voltar, dependendo do que você viu. Posso tocar você? Ainda não ganhou. Agora ver se você se comporta bem. Mas vamos lá, então, pessoal. Como eu falei a vocês, eu estou hoje aqui em São Carlos. Vou estar na Unicamp, na verdade, está na Duarte, né? Vou estar amanhã. E aí vou. Até o dia 30 eu cheguei em Salvador. Já falei que minhas filhas autorizaram. Né? E aí, me pediram para fazer. Você já falou das questões? Então, o professor Roberto pediu, como isso aqui é uma disciplina, né? Vocês têm uma tarefa para fazer. Eu vou ajudar vocês a responder essas três questões. Tá bom? Essa questão, essas são com a voz de autor, dá uma olhada aí para a gente. Você é contra ou a favor da relação de data centers guiadas das justificações das escolas considerando aspectos da soberania nacional? Então, vocês vão ter, né, Roberto? De responder essa pergunta aí, eu estou aqui para ajudar vocês. Questão da lei.
Vamos lá para a segunda, por favor. Meu nome é Jeane. Bom, você acha que ela trará impacto disruptivos para a sociedade? E que sua resposta em comparação a outras revoluções tecnológicas? interessante? Então, vocês vão ter que responder por parte da aula do professor Roberto. E tem o terceiro, que eu vou fundir a aula, não é nome? Daniel. Vamos lá, Daniel. Será capaz de atender a demanda da área ativa. Vocês concordam que são três questões importantes? Não é? Então, eu estou nessa caravana, porque eu sou um professor, cidadão, vai daquelas três meninas, que 10 anos, já tem 40. Pai de 5 netos, pai de 5 netos. 5 netos. Eu estou com algumas preocupações que eu queria compartilhar com vocês, e acho que só os jovens são capazes de resolver esse problema. Então, com essas perguntas que está dizendo que nós vamos conversar aqui, vamos conversar, já deixar vocês falarem. Né? Eu estou muito preocupado com o impacto da IAD comigo. Sabe o que eu estou preocupado? Porque a maioria dos professores que eu conheço não sabe o que é a IAD. Se eu não conheço alguma coisa, eu nem vejo, né? Eu concordo com os portugueses, a gente dos índios, né? Eu não posso saber, charabadu. Eu estou vigiando, eu estou participando. Quem está falando excelente. Olha, o Zé é muito bom. O sucesso dessa depende da expectativa. Lembramos do meu trabalho, porque ele está porque os portugueses, cara, os portugueses, você eu concordo que quando os portugueses chegaram, demonstração meio, né? E euforia, né, dos índios, né? Eles bibelosos. Sabe o que é bibeloso? Sabe o que é bibeloso? Sabe o que é bibeloso? Os gigantes, vocês sabem o que é bibeloso, né? Como é que chegaram aos gigantes? Boa vez de é o que eu chamo lá. Essa frase eu colocaria na resposta do professor Alberto. Então, eu chamo de entusiasta do colonizado. Está vendo hoje, em 2028, 2020? Tá? Nós estamos vendo o entusiasmo colonizado. E vocês jovens não podem ser educados achando que é normal a gente usar 89% dos sistemas das ideias. Agora, vamos lá, então, organizar as ideias, primeira coisa que eu esqueci. Nós temos portugueses, né? E revelar com esses pedaços. Pedagogia de tiro, né? Levar voluntários, filhos. O meu filho não tinha conhecimento, está tendo diálogo com os portugueses. Hoje nós estamos recebendo data center, né? Nós estamos recebendo inteligência artificial. Um cara de hoje, o Brasil precisa discutir. Eu vim nessa caravana para dizer, eu vi professor de alunos, que o Brasil tem que sair desse que eles chamam de lugar de acomodação, zona de conforto, né? Zona de conforto. Se o Brasil não sair dessa zona de conforto, nós vamos pagar caro, a exemplo das perdas que os índios tiveram, né? Os portugueses. Você sabe o que é Aurélio? Consultar o Aurélio. Sabe o que é esse vídeo? O Aurélio? O que é consultar o Aurélio? Ele sabe quem é o Aurélio? Qual é o nome? Bruno, não, convicção, mas é candidato a receber o livro. Eu vou pegar essa história de atualizar. Nós não podemos continuar, pessoal, vocês jovens, achando que esse país não é capaz de desenvolver as coisas. Né? Se vocês não forem alertar, vocês vão fazer na graduação, mestrado, doutorado, achando que é normal a gente ser consumidor de tecnologia.
Ouviu falar do Pix? Ouviu falar do Pix? Esse usuário do Pix? Pois bem, esse Pix é tão extraordinário, é tão extraordinário, tem um cara lá no nosso global que disse uma besteira, você conhece essa besteira, na Praça do Ferreira, lá no Ceará, ele teria levado uma rapaz, que eu não sei isso aqui. Não sei se você sabe. Onde que eu tenho excelência? Tem uma vaia lá no Ceará que é. O tanto me precisa levar dessa vaia. Olha as coisas que ele disse, pessoal. Ele queria permitir. Não gasto isso para quê? Para dar dinheiro no cartão de crédito para dar. Não é sua vaia? Eu não vejo que eles tivessem feito isso logo. Ou seja, são coisas que só se faz nos colonizados. Como é que você compra uma grande questão que o Brasil teve? Isso é 10 vezes mais difícil fazer do que qualquer rede social. Sabe isso? 10 vezes o Brasil fez. Vocês já usaram a assinatura eletrônica? Vocês usam o GovBR? Vocês não sei, mas aquilo lá atrás, tem filho maior do que o da frente, né? Como é que você vai atrás do que o filho maior do que o da frente? Esses professores aqui, eles gastam R$300 a R$400 todo mês para vir na vida escolar. Olha para eles, todo mundo dando para os professores. Eles têm um cara que gasta R$300, R$400 também. Só o chat GPT, não dá de alto. Né? Ajudando. Ajuda daí com a praia. Por quanto tempo, não é nada? Se a gente paga R$300 por mês, não parece que aquela figura do marido português, levando ouro, a de um preto. Vocês percebem que tem algo errado? A gente não pode continuar. Isso que eu chamo no livro. Já falei nesse livro? Já falei? Colonialismo. Olha aí, ó. Gostaram da capa? Está sendo filmado, professor Roberto? Está vendo? Pode trazer aqui, ó. Não, não é a cor, é porque a minha neta, essa capa é da minha neta, certo? Ela diz, bom, se pegar o vídeo, você parte o vídeo sem mostrar a minha capa, você está lá aí. Isso eu estou jogando comigo, né? Linda capa. 5 anos, rapaz. Então, resumindo, pessoal, para poder a gente continuar a nossa história, eu vim conversar com vocês sobre todas as coisas. Primeiro, essa preocupação que eu tenho com a não compreensão das universidades sobre a IAG interativa. E por que eu falo da universidade que estou reclamando dos políticos? Por isso que está difícil a gente confiar neles, né? Porque o Congresso foi eleito o pior Congresso da história. Estava confiando nesses caras. Mas a universidade é confio dela. Porque a universidade foi feita para estar. Vamos lá, ver se vocês entenderem a mim. Eu só tenho 2 frases. Cada segundo é cada segundo. A frase seguinte. Se completar meu livro, eu tenho que saber para alguém. Não posso voltar para o para cá. Eu resumo a segunda frase. A universidade, que é reflexo da sociedade, serve para ela ou não serve para ela? A universidade, que é reflexo da sociedade, serve para ela ou não serve para ela? Quem acha que serve para ela no braço? Quem acha que não serve para ela? Pessoal, uma universidade que é reflexo da sociedade não serve para a sociedade, não serve para ela, sabe por quê? Porque a universidade foi dedicada, foi criada para melhorar a sociedade, para trazer elementos para a sociedade, fazendo análise, situações de decisões. Tá claro? Então, vocês estão no ambiente, sabe o quê? E pensamento não é só para poder aprender nessas plataformas e ganhar dinheiro, não. Dá o notebook dele. Quem é que não usa o notebook dele? Quem é que usa o notebook dele? Não, ou você usa, você não. Vamos lá, de novo. Desliga aí as luzes. Bom, deixa lá o notebook dele, porque também a gente paga. É um elemento de organização. Por que ia ter o notebook?
Eu só quem faz projeto final, o grupo já acabou de falar tanto que essa ideia. Então, o Lego Wright, uma coisa conhecida, né? Para poder usar essa ideia, ele tem que pegar. Todo nesse negócio aí da OpenAI, aqui da Microsoft, essa ideia mesmo que é pode não. Você pode cabeça o que é brincadeira aí, roda em qualquer máquina. Não, pronto. Rapaz, eu pensei que quando os chineses, eu vou possível, né? Quando eu vou, eu pensei que ele vai fazer isso. Quando ele falou de segurança dele, eu não lembro o que aconteceu no rádio, vocês criações, né? Lá no rádio. Houve uma bagunça de 1 milhão e alguém que está me pedindo. 1 trilhão de dólares. Eu pensei que o Brasil ia aprender. Eu pensei que o Brasil ia aprender, sabe o quê? Porque é o seguinte, a gente ia mudar as universidades com código aberto. Desenvolver. E pelo exemplo, que essa hegemonia americana não existe, pessoal. Não pode existir se esse país tiver uma política pública. Né? E eu vou tirar você da lista disso. Vou tirar você da lista. É para a criação do verdadeiro. Vamos lá, então. Então, dito isso para vocês. Agora vai, esse livro tem que sair. Segura essa aí, vamos lá. Tá bom, eu vou melhorar a dica. Agora você já sabe segurança? Já? Rapaz! Cada vez mais forte candidato. Essa figura é uma figura do lugar mais lindo que eu conheço, não por causa do que vocês estão vendo. Se for Rio de Janeiro, antes de ir para cá, antes de tomar o chope lá no nome daquele boteco do Vinícius de Moraes, é o nome da música dele? Hein? Isso. Dá o lixo. A Cláudia já falou. Eu estou muito bonito também. Então é o seguinte, ó. Na verdade, esse lugar é o lugar mais lindo que eu conheço. Não porque ele é lindo. Eu recomendo que vocês, antes de irem para o Garoto de Ipanema, tomar um chope. Já foi lá no Garoto de Ipanema? Eu sou do Rio. Pô, olha só. Não, olha só. Quando você entra no Garoto de Ipanema, agora, quando você vai no Museu do Amanhã, tem uma frase lá que tem tudo a ver com essa conversa que nós estamos tendo. Tem muito a ver com as nossas vidas. Né? E quem vocês acham que eu vou convidar para ler essa frase? Quem? E eu, o cara que vai ler? Então, eu queria que você, do lado de lá, perto do lado do professor César, lesse para a gente essa frase que tem algo a ver com essa caravana. Quando eu disse que foi essa caravana, alguns disseram, eu sabia que eu ia estar internado. Não era para ter te liberado. Eu vi muitas frases de que vai valer a pena. Vai passar, vai perder teu tempo, teu dinheiro, coisa e tal. Mas olha só, pessoal, que frase que vai ser lida pelo Rodrigo. Rodrigo, lê para a gente essa frase. Essa frase do Jorge Luiz Borges está na entrada do Museu do Amanhã. Da próxima vez que eu me chamar, você faz isso aqui. Não, eu vou aprender agora. Isso não é uma aula. Normal, eu não vou aprender agora. Aprender o certo da pirâmide. Entendeu? Bora. Peguei um punhado de areia. Deixei o cair lentamente. Isso. Eu peguei lá. Pode ser, João. Muito obrigado.
Só quantas vezes, né? Disseram para a gente que não vai adiantar aquela ideia que a gente teve, aquela vontade, né? Me veio agora a vontade de contar. Com certeza, se eu chamasse vocês aqui, né? Às vezes as pessoas que andam no garoto aqui fazendo, vocês têm uma história para contar, e eu vou contar uma história que tem a ver com essa frase. Eu fui diretor da escola técnica, quando ela virou CETEC, é a instituição do federal, tá? E eu, então, como diretor, eu, então, tinha essa maneira de botar aluno para ajudar a ensinar outro aluno. Nos meus 50 anos de magistério, nunca vi nada mais eficiente. Ensinar é mexer na autoestima. Então, só isso. Aí eu pegava meus alunos para levava uma corrente de uma favela, com Fortaleza, chamada Pirimbu, onde tinha jovens, né, em situações menos favorecidas, muito chato, mas não sei se entendeu. E era um teatro onde meus alunos do IEF, né, federal, eram os diretores da cena. E os jovens atores eram da periferia. Eu chego já na série, você me deu mais um tempinho, né? Olha só o que aconteceu. Cheguei lá, eu chegar lá como diretor, e o teatro achei bacana, né, pessoal? Mas tinha um garoto quieto, tipo um Rodrigo assim, quando ele vai para o Rio de Janeiro, volta. Rodrigo, né? É doido para chegar no garoto. Aí, sabe, chamou a atenção, me aproximei dele, e disse assim, cara, gostou do teatro? Ele disse assim, diretor, eu gostei. Aí me deu um amigo, né? Eu gostei, ele respondeu, não sei. Aí eu gostei da resposta dele, né? Tipo, nessa época eu assisti muito a Xuxa, entendeu? Vocês já assistiram o show da Xuxa? Eu assisti. Mas a Xuxa é impressionante porque a Xuxa ela tem aquela capacidade de se ela está ela se a gente faz ele vou falar que a Xuxa peguei o garoto, dei um cutucão, ele deu atenção. Eu perguntei, gostou ou não gostou, cara? Disse, Tiago, e ele, sem dar uma atenção, disse assim, eu não desgostei, diretor. Eu deixei de pagar um assalto para participar desse teatro. Esses 3 segundos que eu falava, os 3 segundos que eu fui calado lá, eu estava em mim, não sei se vocês tiveram teatro. Eu estou contando a vocês, é uma das maiores experiências que eu tive na minha vida profissional de professor. E aí, quando ele foi embora, eu chamei os 4, 5 alunos que tinham sido o diretor do teatro, que não tinham participado, ele não queria a conversa. E contei para eles o que aconteceu. Não sei se vocês conhecem, mas as pessoas conhecem uma música eu acho que é do Gil. Ele fala do Superman, ele roda a terra ao contrário a salvar a gente de renovo. Quem conhece essa história? Vocês precisam ter mais 4. Voltando para a história, qual era a história? Eu cheguei aos garotos assim, olha, vocês sabem o que vocês fizeram. Naquele dia, vocês evitaram aquele garoto que matasse, ou que desse certo, né? Desse certo o assalto. Vocês concordam que naquele dia, esses jovens meus, alunos do IEF, mudaram a vida de alguém? Mudaram a vida daquele garoto? Né? Um punhado de areia, né? Punhado de areia. Porque a aula, o teatro era um punhado de areia. Eles não tinham a mínima ideia que essa ação de serem diretores do teatro pudesse mudar a vida de alguém. Até então, eu usava uma frase do William Shakespeare, né? Essa frase não vai atender para a resposta do professor. Grande frase do mundo. Jamais vi um jovem, jamais vi um jovem, que eu sou de você. Nada seria mais dramático. E uma paixão.
Nada seria mais dramático que uma tragédia. Essa tragédia de Shakespeare eu usava nesse projeto que eu tinha. Mas depois desse episódio do teatro, eu bloqueei William Shakespeare. Grande poeta. Primeiro, para a frase do William. Mais alto. Eu disse estado de homens, estado de homens, que nasceram no lado da areia, e disse que só, onde tem, que tem que mudar a vida daquelas crianças. Eu começo a nossa palestra, sem informação, para ver se vocês estão lá no meio da palestra. Com essa palestra agora, digo para vocês, que eu disse para os jovens, tá, no teatro, no jovens, vocês têm a força. Vocês são mais fortes do que vocês imaginam. Pode acreditar nisso. Eu falei com o secretário nacional de telecomunicações, né? Se eu fosse secretário, a mesma coisa, o Ministério da Educação, da eu faria, todo jovem universitário seria curricular, não era obrigado, não, é curricular. Brincadeira que é obrigatória aqui, né? Está bem que escuta, brincadeira que é cálculo 1. Você fala, né? Porque se eu fosse secretário, todo jovem teria que fazer o projeto de extensão. Ajudar o cara no quarto ano, ajudar o cara no terceiro. Eu tenho problema. Sabe o que aquele amigo meu está fazendo em João Pessoa? Olha só que coisa bacana, professor, amigo meu. O Guido Lemos, que é secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, vi lá agora, né? E botou o seguinte: todos os alunos do ensino médio não, do oitavo e nono é fundamental, né? Todos os 11 mil alunos. Olha como esse Brasil tem jeito. Todos os 11 mil alunos do ensino fundamental, oitavo e nono, João Pessoa, recebem uma bolsa de R$300, um treinamento para desenvolver uma solução no estágio. Aí ele montou no final do teste, né? É uma coisa fantástica, porque é a exposição dos trabalhos. Mas mais importante do que a exposição no final dessa guerra, eu acho que ele não tinha percebido isso. A gente foi fantástico. O aluno agora vai para a escola, sabe por quê? Porque ele quer aprender, ele quer fazer da maneira possível uma coisa que ele sabe que vai virar a história dele para o código dele. Vocês concordam que dar propósito da escola é algo importante, né? Será que a escola está dando propósito aos nossos jovens? Ou a gente está esquecendo, né? Que coisa absurda você não ter filosofia como cadeira obrigatória. É absurdo. O cara que tirou filosofia da formação universitária, né, devia ser multado. Beleza, vamos começar então a nossa conversa? Vamos começar agora, certo? Ok? Bom, eu trouxe aqui 7 perguntinhas para a gente conversar. Já na perspectiva de responder aquelas perguntas que a gente fez. A primeira delas é essa. Nós pensamos como colonizado ou como colonizador? Você que chegou depois. Estou brincando. Como é teu nome? Yara. Yara, você acha que nós pensamos? Vocês jovens, vocês pensam como colonizado ou como colonizado? Ou como protagonista? Então, você tem sentimento como você nunca pensou nisso. Isso aqui é uma conversa, tá? Então, só lembrar que eu não tenho razão nas coisas que eu vou dizer. Tem que ter razão, que eu fazia nada, que eu estou preocupado com ele. Isso que a universidade precisa de. Né? Eu estou saindo do tribunal de todo para dizer que a universidade não pode continuar nessa situação de ausência do debate das coisas importantes. Na minha época, meu doutorado custou $100. Eu acho que hoje continua. Porque era misterioso e tal. Só na área de computação, nós temos 50 mil doutores.
E eu estou tentando dizer para os doutores, sabe o quê? Meus colegas, que a sociedade não investiu sendo pobre cultural, como é que a gente trabalha melhor, não ganhar mais, não. A sociedade não fez isso. Né? Porque a sociedade acredita que nós, doutores, somos capazes de melhorar essa sociedade. Mas não foi para poder, eu não tenho um salário melhor. E é nesse sentido que eu gostaria de poder dizer, sabe o quê? Professor e colega meu, vamos dizer aos nossos jovens. Vai falar, né? Nós vamos falar para dizer para os nossos jovens. Você tem a força. Nosso jovem tem a força, mas ele precisa, nós professores, primeiro temos um exemplo, né? E a gente fala dos problemas nacionais. Então, eu escrevi um artigo, o mauro.oliveira.blog, é o meu blog, onde tem tudo que eu estou falando e mais alguma coisa. Então, esses 2 livros, o PDF estão lá, a aqui ainda não é o livro, mas vai ser, está lá. E esse artigo eu escrevi dessa perspectiva. Se a gente não conversar com vocês, sem perceber, vocês vão se comportar como colonizados. Sem perceber. Então, a universidade está esquecendo o principal papel dela, que é o debate, e é trazer as discussões como essa da IA generativa. Nós estamos diante de uma mudança estrutural, muito na sociedade dele, e a sociedade está vindo, a sociedade acaba. Uma boca escancarada, chega de vez, esperando a IA, feita pelo Fitex, chegar. Essa música vocês conhecem, né? Conhece não? Um pouco escancarada, está cheia de dentes. Conhece ou não conhece? Eu tenho que... Conhece ou não conhece? Eu não toco meu pandeiro. Boca escancarada, cheia de dentes, esperando a porta chegar. Pronto. Eu vou terminar cantando, sabe? Enquanto você se esforça para ser. Vou voltar para cá então, pessoal. Segunda coisa que eu trouxe para vocês. A IA generativa é uma revolução ou tsunami, né? Vamos discutir isso aí, tá? Vamos discutir também. Eu adiciono a escola, absenso, né? Universidade, não está fazendo seu dever de casa. É feio, né? Não fazer o dever de casa, né? A mãe não pergunta. Minha filha, você fez o dever de casa do professor Roberto? Pergunta. Dá cacete, pessoal. É uma oportunidade ou uma ameaça? É uma das perguntas, né? Okay? O Brasil, será que nós estamos em dia? A IA acontecendo. O Brasil está em dia? Ou nós somos só consumidores, compradores da inteligência alheia? Às vezes, uma inteligência alheia feita com brasileiros, formada com dinheiro. Deixa eu ver o cabra inteligente, você usa o amigo dele. Olha que essa inglês, como eu estou certo. Aquele inglês, eu sou esse cara, o nome dele também era o Watts. Ele assim, foi o preço que vende coisa cara para a gente. Mas a gente fala aqui. Cara, foi isso. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, financiado, não é permitido. Olha que coisa doida. Por igual que coisa doida. A gente veste, não é correto investir em educação, né? Então, escolas, educação. E a turma não é desse professor, não. A pressão, isso é o que não vai chegar. Para esse professor, que teve uma educação toda, né? O povo brasileiro, ele não fosse embora para fora, para depois, para a gente. Esse grupo traz aqui, não. Não, todo mundo. Você sabe onde é que está o Pix de vocês? Sabe onde é que está o Drive de vocês? Eles estão em data cedo, fora se vai, ninguém sabe. Vocês não podem ter uma vulnerabilidade, não? É uma vulnerabilidade. O Pix, o Google Drive, se der noite, eu sei que ninguém iria fazer isso. Eu sei que
Mas se o Zé Doidinho tem muita força, tivesse vadiar a Amazônia, tem sentido, viu? Porque o Zé Doidinho do mundo deve fazer isso, né? Mas se tivesse o Zé Doidinho, ninguém controla, né? Ele se tivesse acaba, guerra por ele quer. Isso é uma imitação. Se esse Zé Doidinho vai de Amazônia, o que ele faz? Se ele ligar 16 carros que tem em Fortaleza, tem 18 carros, onde todo são brasileiros, né? Todo Fortaleza. Do outro lado, a Fortaleza tem uma acidente de andar favorável, né? Ali, sol, 27 graus, todos os estados vizinhos têm recifes. E vem aqui, tem um jeito de Fortaleza. Trabalhando em Fortaleza, transformou-se no governo da cidade. Muito bem, se você Doidinho desliga esse dado, você não vai ter uma resposta, viu, Roberto? Tudo bem. Eu sou Roberto. Roberto, eu respondo. Eu preciso olhar para trás, eu ele está falando. Se ele quiser. Se ele ligar os cabos, se ele quiser ligar o cabo, tem, né? Falou fisicamente, precisa de uma mina. Depois de ligar o cabo, por ver se muito interesse. Fecharem aí os portões cidades, acontece caos dentro do Brasil. Porque se as pessoas dentro dos nossos dados não são. GPS. Onde é que está a chave? Onde é que está o tamanho do GPS? Não é por qual nós somos vulneráveis? Por qual os jovens desse país, que são a salvação desse país, precisam saber a vulnerabilidade? Precisam saber que do outro lado nós temos força pra caramba. Eu não tenho como ter, mas é porque eu não tenho mais força. Eu tenho força pra caramba. Né? Eu contei a história para vocês da Embraer, meu. Contei já? Contei não, né? Mas eu contei a história da TV digital. Contei? Mandaram em Paris, no interior, na periferia de Paris, parece lá no secretário, e falei que o Brasil estava querendo ver, ele não estava fazendo o quadro dentro do digital. E tinha uma Argentina na favela. Uma vez eu estava em uma história duas vezes ali na palestra, eu senti, poxa, você está vendo? Aí, quando eu falei do Brasil, eu estava privilégio de ordenar o sistema de digital, aí a Argentina, tipo o Maradona quando fazia gol, a mão, ela disse assim, professor, o senhor não acha muita pretensão do Brasil? Ela já falava me senhor. Querer ter um quarto modelo, né? Aí, nesta semana, a Embraer, eu vi aviões, eu nadava onde tem o barrilheiro, ele ficou potente. Aí, rapaz, agora está ficando no mundo, eu vou fazer esse grupo, é aqui. Disse, velho, se a vez quando quer brigar, ele levanta as calças, eu arrependei as calças. Aí, disse assim, a senhora sabia que a Embraer, eu conheço a Embraer, né? Ela falou, sim, embaixo do rabito, ela percebeu que ela ia levar para o lado. A vontade, ele acaba de vender, né?
O país fabrica diferente, concorrente. Isso aí pode pensar o quarto digital. Essa mulher é igual a vaga. Meu pai que tem uma pai assim, assim. E essa vai selecionando. Não foi chorando, né? Autoestima, né? Mas eu perdi a uniforme dela todo o departamento. Leva nos deles, ó. Esse país aqui tem que. Agora vai ter uma política pública, e que nós precisamos dos jovens, dos professores, para dizer que está quer que seja o Ministério do Povo desse país, já eu sei, que nós devemos ter uma política pública na questão de Estado, não é a questão de governo, quando você sabe a diferença. Porque ainda dá tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, talvez não tenha mais tempo. A taxa de crescimento, eles vão para a versão de causa aqui, viu? Mas eu tenho uma qualquer dúvida, viu, Roberto? Eu faço para quem está no mestrado lá. Agora, o que é que o ChatGPT não funcionaria sem aquilo? Isso mesmo, eu não gostava disso. Pode ser a quarta pergunta aqui, né? A quarta pergunta. O ChatGPT não funcionaria sem aquilo? Pergunta isso, né? Pergunta isso. Quem responder isso aí, a pessoa já deixa um olhar mais. Bom, eu não sei o que eu estava falando, mas vamos lá aqui, ó. A escola, data... eu falei data center, já falei desse assunto? Não. Não, então rapidamente. Isso é que eu estou falando da área que eu vou dar para E a questão seguinte, a gente precisa ter conhecimento. Vai falar eu sou para o data center. Eu sou para o data center. Eu sou contra. Eu estou falando isso. Por exemplo, no meu caso do Ceará. O Ceará está recebendo o maior data center do Brasil, vamos falar isso. TikTok, vou falar TikTok. Jogar da TikTok, a população mais de dedos, o maior data center do Brasil. Eu podia dizer que faz mal, né? O Ceará está recebendo o maior data center do Brasil. Isso é isso. Mas por que a notícia tem que ser analisada? Por que esse data center ele está levando 200 bilhões de reais em 10 anos para a cidade. Olha aqui. Vou ficar estimulado na balança. Vamos pôr lá na balança. Vai ter gente que parece aqui, né? 200 bilhões de reais, né? Daqui a pouco, todo mundo não tem que puxar para o lado, né? Aqui, ó, é critério. Quem é que vai tudo? É o valor da tudo. Quem é que vai tudo? Nossa. Então, vai tudo. Isso é que era o duro. Qual é a competência da polícia? Vamos ver se é ligado. Todo mundo conhece o número de 10 horas, se eu não estou de acaba de 10. Se eu pegar 100 anos, 10 horas, eu tenho 1.000 horas, né? Se eu pegar 1.000 anos, não, eu penso assim, eu devo falar. Se eu pegar 1.000 pacotes, eu pego uma coisa. Esse dedo corpo, uma caçamba. Se eu pegar 1.000 caçambas, eu tenho 1 quilô, certo? Seria 1 bilhão de coisas. Vai ver? Vamos lá. Está de 1 já 14 quilômetros. Desde que eu falei do instrumento técnico, eu vou pegar um quilômetro. Então, e daí por diante, esse 14. Vou colocar aqui para cá, 15 quilômetros. A potência do litoral do Ceará, 300 pontos. Precisa ter um planejamento, precisa ver se preocupar. Depende do nosso problema que a gente quer. Não pode acontecer. Depois anos, vai ser ligado para casa e mãe.
Vou tomar banho aqui, né? Opa, peraí. Por quê? Porque você leva para o próximo filho. Você viu? Por que ela vai ter que usar para uma placa, não dá resposta. Ela é uma manteiga. Sabe, aproximação. Agora. Lá no texto, na Bíblia, porque tudo deixa mais confortável. Aí ele diz que porque nada a ser ligado. Ele é um cachaceiro. Não, isso não está. Bom, mas é bom, né? Isso não está nisso aqui. Estou vendo? Porque eu estava falando na verdade, nós temos que entender o seguinte: isso aí eu colocaria no Roberto, a resposta. Porque eu estou sentado. Tem um data-set clássico, o qual está no ponto de ver. Então, ele é muito bem feito. Ele já era um data-set. Ele já era um data-set. Não dá para ser isso aí. Computação no vídeo. Então, você vai lá no meio, lembra? Ele vai dar o site, que foi a instituição da hegemonia dos mainframes, por essas grupos. E agora eles vão para o sistema centralizado distribuído, em que você não usa seus dados, não mais aí por você, né? As outras mas isso é outro. Então, está sendo plástico, se indispensável, e é um mal necessário. Né? Dentro do carro, é um e a flex. O único custo que a flex são carros é o professor. Aí o professor zero, ele não polui o leite. Carro, então, ele é perigoso. Agora, olha qual é o último item. Vamos falar agora, tem a ver com o nosso último item. Na hora que chega os vendedores de energia, e nem nós, pesquisadores, sabíamos que isso ia acontecer, isso é feito assim, frases. Data ser criado é um problema mundial. É um problema para isso que é para dizer, sabe o quê? A vida. É sempre por essa pressão. Ele vai ser bem. Existe todos. Aqui será que se dedica. Você não conhece essa música? Pois quando obedece a voz antiga. Miguel com o nome, ele disse aquela vacina. Não conhece, não? Olha, eu conheço a rapaz aqui, tu não vê que ele foi reprovado, eu chateado com você. E lá? Então, ele é um vendedor de energia que ameaça a vida do planeta. E aí ele vai aquela pergunta filosófica. Isso vai ser tudo para nós felicitários, vai ser para nós sair. Vocês acham que a IA tem bom? Inclusive, o paradoxo, quando eu não ia fazer essa vontade, eu não vejo que o vai contar isso. O ambientalista reclamou com muita razão, né? A falta de transparência. Se eu fosse,
Você pegou essa informação. Eles usam a IA para poder fazer o combate à IA. O paradoxo, não tem que ser errado, não. E qual é o seguinte? É que nós temos a IA para fazer IA um problema mundial, independente do Brasil. É mundial. Porque eu estou falando usar o Newton, uma dica para perto sobre a história lá, a quarta questão. A que acha que descobriu? Eu juntei teu VIX? Nós vamos para o VIX. Volta, registro, a volta célebre, ninguém? Onde? Então, seguinte, aqui, ó. Olha, pessoal. Olha aqui, ó. É bem fácil. Energia e água. E aqui, azul é água. Nós não vamos ter condição de energia suficiente para fazer uma energia. E aí, piada. Não dá para dizer que a questão do banho quente. Né? Tem um banho quente que vai ter essa opção. Porque além da energia, eu gostaria, aliás, era quando eu queria ter feito, viu, Roberto? Por quê? Porque que o nascente de ar é um comedor plano de energia diferente do nascente de ar. Que é aqui. Aqui na pergunta. Acho que estamos aqui dessa pergunta. E da pergunta é, porque aquele é um comedor, eu vou responder essa pergunta logo. Certo? Porque eu não sei se vocês perceberam. Então, o Brasil não está presente, concorda? Nós estamos ausentes da IA mundial, concorda? Nós somos consumidores. Mas olha a manchete do próximo ano. Graças ao aluno. Graças ao aluno do primeiro semestre do professor Roberto, a história da IA brasileira é outra. É isso? Pode acontecer, né? Mas enquanto isso não acontece, pessoal, já falei da Amazônia, né? E você sabe que marciano é esse que eu estou falando, né? E aí tem a pergunta para vocês. Eu vim para essa caravana para a gente ter ideias. Eu quero saber se antes das 12 horas a gente tem aqui uma ideia, várias ideias, para poder resolver essa parada. Só pergunta, quando eu vou para lá, a TV me pega ou não? Eu posso me movimentar. Tá bom. Eu espero que quando eu mostrei o livro da Laís. Né? Ah, tá aí, pronto. Okay. Então, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, nós estamos no sumário, né? Nós não começamos a nossa palestra. Vamos começar agora? Vamos começar para valer? Começar para valer agora. Vou passar isso aqui rápido. Não, eu não posso deixar de falar dos dados sensíveis. Já falei, né? Já falei dos dados. Quem sabe Vocês sabem que o INPE tem um data center superando. O que significaria? Davi, o que você quer dizer? Dentro do que eu estou pensando, o INPE tem um data center superando. Tem conversa. Tem pouca chance. E o pior que eu consigo dizer, eu olhei americano, Sabe que o INPE é o Instituto Nacional Espacial. Eu reflito fortemente vocês para a família da lá. Não pode. Ele foi em Fortaleza, está em Guanabara, né? A polícia. O INPE, no lugar, e o vídeo, né? Mas eu estava falando uma coisa importante, que graças ao. Olha, o que ele vai se pedir para a ação dele?
Ele foi demitido. Estou brincando. Tá com graça? Pedro, não é mais bom. Fantástico. Fala só, Murilo, eu não sei. Quer saber? Toda empresa americana é obrigada a entregar ao presidente da República todas as demandas que ele quiser. Você não pode nossos dados sensíveis. Não são tão protegidos assim. Porque se o próprio a AWS, informações que são lá, ele é obrigado, o governo federal. O qual ele pensar em uma coisa, e é por isso que eu estou nessa caravana, e é por isso que eu vou começar a palestra agora, mas vai ser bem rapidinho, porque eu já disse tudo, né? Essa frase, essa picture já foi mostrada, já? O Brasil é um consumidor de tecnologia, pessoal, e nós temos que mudar isso, tá claro? Também já falei para vocês do inclusivo do colonizado, temos que mudar esse negócio. Essa turma aqui, o professor Roberto, vai trazer ideia para mudar esse negócio. E aí, pessoal, começa. Murilo, está lembrado 97, quando apareceu essa notícia aí? Todo mundo ficou assustado, né? Só que tem um detalhe, pessoal. Vou fazer bem que é. Esse Deep Blue aí, está IBM. Fazendo aqui um parênteses. Vai falar que eu já vou pai para não saber executar. Beleza. Vamos lá mais. A IBM. Vamos lá, diga o nome dos ganhadores aí. Vamos lá. Microsoft, AWS, Apple, Oracle, Beta, não sei o que mais. 10. Sim. Esses 10 ganhadores, eles são menores do que a IBM era nos anos 80. A IBM nos anos 80 tem 85% do mercado. O tamanho dele naquele canal central da IBM, o cara que ela falou no IBM, porque sabe assim. Não como o cara falou para você, vocês não, olha, vocês falam. Mas ele era assim, um camarada. Muito bem, pessoal, equipe Blue, lá, enquete. Usava IA, sim ou não? E acho que precisa muito mais. E acho que não é muito mais. E aí, não? Por que você acha que não usava IA em 97? A tecnologia construir os algoritmos de inteligência artificial recente, é mais cognitivo. Não é exatamente chato. Faz mais alto. Não era interativa, que usava o machine learning, que era uma coisa assim, sei lá, ele para acontecer. Mas eu não vou chutar. Essa turma, todo sentido vai ter samba no final. Machine learning é um negócio que ele vai acontecer dentro. Machine learning é um negócio que na década de 60 existe. Fica lá. Você sabe que mais. E acho que é verdade que eu vou dizer agora. Mais jogada no xadrez do que a universo possível. Não fica um pouquinho, né? Pensando nisso. É verdade, consultar não foi qualquer mais mutação de jogadas xadrez do que água do universo. Vamos voltar aqui para a nossa história. Primeira coisa, verdade, que a Yara não é a Ali falou que é verdade. Mas não sucede. Apesar de macro,
360 também. Inclusive, quem foi o prêmio Nobel do passado de física? O Nobel do passado de física foi atribuído ao cara, né, que implementou, percebe que os fizemos quentes aí, redes neurais, né? Vai desenvolver. Durante o século passado, enquanto os franceses dizem, mas você não havia não havia máquina para isso, não tinha máquina para botar as ideias. E dizer que aqui, esse cara não precisou, né? Ele não precisou de que eu falei? Ele não precisou de ar. Ele usou o seguinte: Ricardo, Roberto, não, Rodrigo, rápido, Rodrigo, ligeiro, 5, 4, 3. Temos que pontuar essas colaborações também, né? Muito bem. A idade da tua namorada está aqui nesse dia? Não, tá. Vou facilitar pela vez que você foi no bar. Tá aí nesse. Estou botando esse play, tá? Ok? Tá? Não? Ok? Tá desse aqui? Tá? Esse aqui? Não? Esse? Tá. Tá nesse aqui? Tá nesse aqui? Ok, depois de 19 anos, vai ser dado. Pessoal, eu não vou isso aqui para falar com força bruta. Existe água nessa minha imagem? A certeza. Eu ia lá devolver. Pessoal, como é que funciona essa imagem? Essa imagem tem a ver com esse curso. Essa imagem, tem a ver com esse curso. Tá? Vou dar uma dica para poder vocês responderem. Ele tem 60, é de 0 a 63, não é de 0 a 64. Ele dá uma dica sobre essa página assim. Ele não é de 0 a 61, ele não é de 0 a 65, ele é de 0 a 63. Isso já dá uma dica por essa discussão. E é que ganha esse ponto na cadeira do professor Roberto, que dizem que apenas 99% passam. Vamos lá. 0 a 63. O que é essa que eu estou dando? O funcionamento desse bicho aqui. E é uma questão que vocês já fizeram. Quando é que começou esse curso? Começou em janeiro, fevereiro? Só hoje. É hoje? Então, vamos lá. Quem quer responder? Quem quer responder, eu vou logo dizer uma coisa que vai cair na cadeira dele ou de outra pessoa. Vai ter um momento que vocês também já têm que de 0 a 73, eu tenho 64 possibilidades. Que é base do quê? 64? Coisa ser base de números. Então, qualquer número eu posso transformar em uma soma de base de números. É isso? Então é simples. Né? Você tem um algoritmo que eu pego. Olha só, eu pego, para saber que ele se apaixonou pela primeira vez, eu disponível quando eu tinha 19 anos, eu simplesmente somei os primeiros números das 3 tabuletas onde tinha a idade da namorada dele. Okay? Então, existe um algoritmo que faz com que, na hora que eu separo as tabuletas que tem o número, a soma dos primeiros números identifica esse grupo. Então, vamos ser um algoritmo, e essa não tem nada de inteligência artificial. Mas se eu estivesse falando agora, o interface, o Google Drive, aí já seria uma plataforma de arte, entendeu? Não por causa do algoritmo que está ali atrás, mas por causa da interação
Né? Interação, e para acontecer essa interação, esse algoritmo aqui não tem o conceito principal de A. Mas a interação científica tem, que é uma posição 3D, que é chamada de teste de Turing, né? Vocês vão aprender com o professor Roberto. Bom, é para dizer que não tinha nada de IA aqui, é um algoritmo chamado força bruta, e mesmo sendo força bruta, ele conseguiu, né, vencer. E aí, cara, no mesmo século aparece que a a unidade tem um nosso processo, né? Eu não vou mais esquecer, temos fazer chamada linha. Muito bem. Se eu me entusiasmar muito com vocês, como eu estou começando a me entusiasmar, vou terminar cantando uma música francesa, ok? Que tem uma parte em português que vocês vão me ajudar, ok? Então, muito bem, então, a mãe falou, e esse cara aqui, né? Você lembra dessa brincadeira aqui, né? Você lembra do Jota Silvestre? Aqui não. Silvio Santos, você lembra do Silvio Santos? Lembra? Porque esse negócio, o Silvio Santos perguntava uma coisa, e o cara, o primeiro avestado sabia, batia lá e ganhava uma grana. Esse negócio é um gol que eu pago, que é muito famoso, o americano adora esse negócio aí. Só que botaram aqui, no lugar de um, né? Os dois só que não botaram aqui um potes, né? E tem um videozinho no YouTube sobre isso aí. Um vídeo sobre isso. Muito bem. Resumindo, aqui tem um processo legal, né? Primeira etapa. Ele ouve a voz do cara, né? Então ele tem que transformar o analógico, né? Ele tem que digitalizar. Ok? Se você não entender, você vai aprender isso aqui com o professor Roberto. Depois que ele digitaliza, ele tem que fazer a codificação para ver que símbolos, né? Alfanuméricos, aquela digitalização corresponde. Ok? Etapa 3. Etapa 3. Eu vou te mandar 100 perguntas para vocês fazerem durante o curso, tá? Etapa 3. Ele tem que pegar essa ruma de palavras e juntar essa coisa que só tem sintaxe para ele ter a compreensão semântica. Etapa 4. Ele vai lá no banco de dados, encontra lá a resposta e faz todo o resto do contrário, ok? Uma dessas 4 etapas consome 95% do processamento. Qual delas? Uma dessas 4 etapas consome 95%. Qual delas? Qual delas? Eu quero entender. Qual delas? Consome 95%. A tradução não, mas não é grande problema, não é fácil. Tem que dar o livro desse camarada. Da tua graça. Luiz, explica para os colegas por que a questão semântica. Essa pergunta que eu estou fazendo para eles, eu vou aproveitar lá na IA generativa, que é onde quero chegar. Tirando aqui a metade do livro, explica para eles por que a semântica gasta 90% do processamento. 90%, eu já sei. Pessoal, abre os braços. Pessoal, abre os braços. Não, assim, ó, pessoal. Pessoal, olha, deixa eu te contar. Todos os meus alunos, todos, minha aula, todos os meus alunos vêm para frente da sala. Então. Vocês precisam fazer isso. E o Yuri vai fazer agora. Sabe por quê? Eu vou dizer isso com muito cautela, eu vou dizer. Esse é o momento mais delicado da nossa conversa aqui. Vocês têm que prestar atenção, porque vocês não podem interpretar errado e sair dizendo que eu disse o que eu vou dizer agora. Tem um contexto que eu vou dizer agora. Na nossa época, minha, do Murilo, da do César, eu sou o Roberto, que é mais jovem, os pais diziam o seguinte: você está prestando atenção? O pai diz: meu filho, estude, porque se você tiver conhecimento, você está com a vida garantida. Tem sentido?
os pais continuam dizendo isso, porque isso é uma verdade com uma pequena aspa. É que agora apareceu uma máquina que está competindo com a gente neste quesito. Por exemplo, antes da web, eu estava no lugar de vocês, eu não queria ter aula, sabe o que eu fazia? Antes da web, escondia o caderno do professor. Não tinha aula, não. Porque o caderno do professor era a única fonte de conhecimento. Nem ele sabia. Estava no caderno. Aí aparece o web e desmantela esse modelo, concorda? Porque agora qualquer um podia pegar conhecimento, né? A informação e o conhecimento. Não ficou separado, informação e conhecimento. Dado, informação e conhecimento. Muito bem. Por que é importante, professor do Brasil, por que a gente tem que mudar o modelo educacional? Porque nós temos que dizer para os nossos jovens que, a partir de agora, se no primeiro ano, não basta ser um nerd. O nerd está desempregado. Eu, em 2020, conversei a governadora do Ceará para fazer um projeto chamado Ser Jovem, para formar 100 mil programadores. Eu não teria proposto isso em 2023. Por quê? Vou repetir. Em 2020, eu propus esse projeto. Em 2023, não procurei o mesmo projeto. Onde é que eu quero chegar para não assustar vocês? Mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Não basta tirar 10 na cadeira do Roberto. Existe outra coisa cognitiva, processo de aprendizado, que a partir de agora ainda é extremamente importante. Nenhuma empresa contrata mais sem entrevistar o cara. Você, além de conhecimento, você precisa se comunicar. Você precisa ter facilidade de se socializar, conversar com os outros. Você precisa, até para fazer um prompt, todo mundo sabe o que é um prompt, né? Até para fazer um prompt, um cara que sabe filosofia, geografia, história, faz um prompt melhor do que o nerd. Por que o nerd está ameaçado? Não estou dizendo que você não deve ser um nerd, não. Estou dizendo que não é suficiente mais. Antigamente se contratava alguém porque ele era o cara que mais sabia Python, não é verdade? O cara que mais sabia Java, não é verdade? Hoje tem uma máquina fazendo isso, não tem? Se tem uma máquina fazendo isso, por exemplo, as minhas músicas eu levava um mês para fazer uma música. Hoje eu levo 10 segundos com o suno, né? Quem já usou o suno aqui? Levanta o braço. Suno. Ninguém usou o suno, só você. Pedro, já usou o suno? Pois é. Mas não, parece mágica, não parece mágica. Daqui a pouco eu falo para quem não sabe o que é o suno. Onde é que vai pegar? Vamos lá. Pessoal, isso. Explica para ele porque é que o. Ele falou, você não pode ir amanhã lá para o Unicamp comigo, não? Se tem alguém assim para estar me lembrando. Estou brincando. É brincadeira para dizer que você é um cara ativo. Sim, tem que estar mesmo? Para explicar para ele porque ele consome lá, porque ele consome assim. Para a gente que de computação é fácil ver, porque pensando em computador, por exemplo, né, tem 3 fases, né, que é léxica, sintática e semântica, né? Léxica é utilização, né? Você conta uma tabela. Aí sintática é basicamente a mesma coisa, você consulta regras. Agora, semântica é mais por fora, porque você tem que olhar para o contexto para consultar variáveis já declaradas, ver se a atribuição faz sentido, entendeu? Por aí, mas, enfim, o que eu quero dizer é que, e ainda mais falando de linguagem natural e tal, semântica, ela vai de contexto o significado da frase. Né? Então, se eu falar uma coisa aqui, pode significar uma coisa extremamente diferente no outro contexto. Né? Se eu falar, sei lá, é um exemplo polêmico, mas para dar o contraste da situação. Se eu falar, se eu falar a saudação em alemão, hoje na Alemanha lá, eu não vou estar falando ela em um determinado contexto. Né? Agora, se eu falar isso em 45, é muito problemático, né? Porque, ou seja, é um exemplo de semântica esse, né? Se você pega essa frase nesse contexto, essa palavra nesse contexto, palavra em outro, e aí para fazer essa distinção, você precisa de todo um background, de história, né?
Você me fez lembrar, lembra aquela história que o pai recebe um bilhete do garoto que está em São Carlos estudando, e o pai chega para a mãe e diz: está vendo esse teu filho? Olha o que ele disse: olha, amor, pai, mande dinheiro. Né? Aí a mãe disse: não é isso que está escrito. Pai, mande dinheiro. Né? Então, o que ele acabou de falar é o seguinte: a semântica é um processo muito complicado. Ele deu um bom exemplo, como eu estou dizendo. A semântica é um projeto. E ele, eu estou falando da semântica porque ele é o segredo da IA generativa, né? Conversação. Quem pode ir, eu vejo se interessa ou não. Estou brincando, vai lá. Então, para encerrar, você pode entender. Vixe, mano. Então, peraí. Ligeirinho, eu não posso deixar de falar assim, pessoal, rapidamente. Então, o que é que acontece? Em 2023, não, foi o que aconteceu em 2017, que teve jogo da humanidade, que todo mundo percebeu. Foi o que aconteceu em 2017, que mexeu com a estrutura da sociedade, que todo mundo percebeu. 2017. A tecnologia permite. Não, mas pode até ter, mas não foi. Teve uma coisa que antes de 2017, né? Na verdade, mas vamos lá. Qual é isso aí? Esse cara, isso aí já vai ser publicado hoje, não teria graça nenhuma. Mas em 2023, em janeiro, salvou o Huawei, porque a Folha de São Paulo, Estadão, ia publicar um artigo qualquer, né? O jornal de grande circulação, né? E aí, o que aconteceu? O cara publicou, disse que não foi ele que fez. Hoje, entendeu? No prático, mas em janeiro de 2023, quando chegou o FGTS, isso foi uma grande novidade. Né? Uma grande novidade, e a primeira coisa, a obrigação de um aluno de computação é não achar que isso é mágica. Vocês têm a obrigação de compreender e de saber explicar para as pessoas, porque é a compreensão que nos tira daquele status de entusiasmo de comunizado. Né? Isso é mágico. Mágico. Não é mágico. Vamos lá, eu vou pular aqui logo, sabe para quê? Para isso aqui. Por que é que a IA generativa pode ser um tsunami? Vamos lá. 2017 acontece um tsunami. Esse artigo da Google, nem a Google percebeu o tamanho que ela tinha feito. Ela estava atrás do tradutor de vocês para inglês, e eles bolaram, e o internet, vocês vão ler, vai ser leitura obrigatória. O pessoal vai estava logo no segundo dia. Eles bolaram esse negócio. Esse negócio, vocês precisam compreender para ajudar os professores, também que não são da área. Né? Claro, quem é da área sabe disso, mas quem não é da área, fica difícil saber. Mas vamos lá. Essa arquitetura chamada Transformer, que nem a Google percebeu o tamanho, né? A OpenAI percebeu. E ao perceber, né, em 2023, ela lança o ChatGPT, que teve 100 milhões de usuários em poucas semanas. 100 milhões de usuários. Nunca tinha visto isso. Porque havia uma mágica que ninguém entendia. Né? E qual era a mágica, independente do nível de tudo das respostas, qual era a mágica do ChatGPT? Pela primeira vez, deixa eu falar com a mágica anterior. Qual foi a mágica da web? Qual foi a mágica da web? Pela primeira vez, né, chegou na mão de todo mundo o acesso à informação. Quem tinha uma rapadura dessa aí, sem dúvida, né, ele tinha o acesso à informação universal. Todo mundo. Então, o que aconteceu em 2023? Pela primeira vez, todo mundo, né, tinha um smartphone desse aí, tinha acesso
a inteligência artificial. A inteligência artificial que era restrita a empresas, a universidades, passou a ser de acesso coletivo. Concordam? Concordam? Até aí não é grande coisa. E agora que é grande coisa. Atenção. Pela primeira vez nós tínhamos uma máquina que era capaz, de maneira coletiva, fazer uma simulação do comportamento humano ao ponto de que você vai conhecer como teste de Turing, né? Que dá muito tempo lá. Porque, às vezes, quem sabe que ele está falando com o ChatGPT, ele responde. Aí ele fica surpreso, aí ele fica surpreso. Eu tenho origem de eu não surpreso. Eu estou, né? Você está lá. E olha assim, lá você é uma mulher que quer aprender isso. Ele acha que está aqui do outro lado. Né? Ele não acredita que você é alguém. E a pergunta que eu gostaria que fosse concluída hoje, é porque está lá, ou seja, é o seguinte: como é que ele faz isso? O mais todo mundo está preparado? Se vocês aprenderem isso, é um curso de 10 horas. Se você está aprendendo, e veio, é um curso de 10 horas. Vamos lá? Todo mundo está preparado? Então, o que eu vou dizer agora, responde o que é que o datacenter de IA come energia, responde por que é que a IA generativa poderá ser um divisor de águas do desenvolvimento social e econômico, né, dos países. É importante aprender agora? Vamos lá. Alguns aqui já sabem, mas vamos aprender o seguinte. Simplesmente, com aquela arquitetura aqui, o que os caras fizeram? Os caras fizeram isso aqui, ó. Eles vetorizaram o conhecimento humano. Cara que é de humanos, talvez mais difícil de entender, ele quer vetorizar. Aí você pode dar um exemplo. Você decidiu, ó, vetorizar. Vetorizar. O que é um vetor? Vetor é uma ruma de números. Vetor, o que é o vetor? São 512 números, onde cada número define uma característica e um conceito. Está fácil, tá? Alguém não entendeu? Vou vetorizar. Por que esses bichos... Eu queria atrapalhar mesmo em vocês, tá bom? É não? Vamos lá. Vetorização. Então, lá vai. Na hora que você vetoriza o conhecimento humano, na hora que eu transformo todo o conhecimento humano em vetores, a máquina não tem poder, a máquina vem de números. Na hora que eu coloco o conhecimento humano, transformo em números, eu faço isso que tem dado certo em alguns lugares. Ó. Se eu pego o vetor Hitler, né? Se aqui falou em Alemanha, o vetor Hitler são 512 números sobre o Hitler, tá? Características. Se eu pego o vetor Alemanha, são 512 informações sobre a Alemanha. Se eu pego o vetor Itália, nós não subimos lá, o computador é mais um vetor, concorda? Mais um vetor. Quando eu subo o vetor Itália, esse vetor tem características desse cara. E dela por retirada dela, por agregar, a máquina infere o resultado é um Sulene. Lembra o que ele falou para cima? Se alguém perguntasse, eu peguei o doutorado em 93, se a máquina ia, usando estatística, matemática, unidade, fazer deduções semânticas, eu diria, está ficando doido, né? Está doido? Pessoal, essa mágica precisa ser compreendida por vocês. Então, vocês têm uma responsabilidade com o aluno de computação para explicar para as pessoas que aquilo que é respondido por seu chefe de Gemini, ou de qualquer um deles, essa mágica não é mágica. É o resultado de um processamento pesado que, em tempo real, está procurando qual é a próxima probabilidade de resposta e te dá uma resposta que parece ser um sendo parceiro do parece. Agora, vocês entenderam o que eu faço? É mais complicado.
Entenderam essa parte? Entenderam essa parte? Entenderam por que o TikTok lá do Ceará pode ser uma ameaça? Porque tem problemas, assim, quando falou aqui ambientais, e tem problemas ambientais, tem problemas de saúde, que não foram provados, ruídos. A água não é tão grave quanto a energia, mas é grave porque eu posso ter sistema A, B, C, D, outro D é muito mais eficiente, porque o A mas é mais caro. Se não houver transparência, comigo, como é que eu vou auditar? Tem que ter transparência. Então, a sociedade civil precisa ter acesso aos acordos. Mas é isso, planejar, participar das negociações, monitorar e ajudar. Porque se eu fizer isso, o poder capitalista, ele não tem. Eles não têm toda a definição. Não falo uma ideia lógica, não. Toda a definição do poder capitalista. O poder capitalista só quer ter lucro. É que vocês terráqueos estão plantando os seus. Vocês terráqueos estão quebrando, destruindo as calotas escolares, estão desmatando. Não é verdade? Você não está exagerando para dizer que não tem uma lógica humana. Não é. Se não tem, se o poder de vocês não tem uma lógica humana, como é que vamos esperar que essa novidade chamada data seca, ela venha incluir ela tem a reforma do poder capitalista. E é por isso que a sociedade civil tem que dar presente. Eu vou dar um pouco disso, no Ceará, nós, pode dar um pouco, 600 pessoas, de liberdade, entregamos ao governador um documento com 10 diretrizes. Acho que nós, não dizemos, nós criamos um trabalho simples do governo, simples da sociedade civil, para discutir as 10 diretrizes. E uma das coisas que eu estou tentando fazer nessa caravana é dizer, a quem me ouve, que no Ceará, é por causa do TikTok, né? 300 megawatts para lá, né? A sociedade precisa participar. Quem tiver dúvida, ele quer que acontece no Ceará em qualquer canto. Primeira coisa que o cara disse, qual é? O que é que o político diz? Estão levando 200 bilhões de dólares, bilhões de reais do Ceará. Dá para você se conta isso? Dá para você contar isso? Ninguém tem essa conta. Né? Também não dá para você, né? O cara que é radicalista todo canto. O cara é um radical ambiental e disse que, por definição, qualquer investimento em tecnologia polui, atrapalha o meu sono. Não, então é que e o que a gente advoga é que todo Estado tenha uma central, um observatório. Todo Estado tem que ter um observatório, onde tem a participação das entidades, da sociedade civil, para que essa novidade ela não seja perigosa. Ela tem que ficar na sociedade. Bom, então, eu pergunto, ficou claro que eu ainda não falei a segunda coisa. Ficou claro como é que ele funciona, né? A gente só tem essa resposta porque tem um processo toda a vida que ela chega. Quando ele faz uma pergunta boa, ele gasta meio litro de gasolina, de água, dessa história. Não interessa ser mesmo, se interessa o seguinte: é que não tem mágica. Né? É exatamente desaquilíbrio todo o tempo, né? Treinando vai dar, treinando, vai chegando novidade, ele está treinando, né, com aquela função, né, calcular o custo mínimo para poder ser treinado. Agora, o mais complicado é agora. Entendemos como é que funciona? Posso passar para o mais complicado? Muito bem. O mais complicado é agora. Hoje, agora, é o que a maioria dos professores não compreende, nem os gestores compreendem, a maioria compreende. Que é o seguinte: na hora que eu estou falando com esse bicho doido, que 2003 era meio, né? Ela metia erros, alucinava, né?
Depois começou a melhorar, não é? Começou a melhorar. Alucina menos. Pessoal, na verdade, nós não estamos falando com o LLM, o ChatGPT, qualquer um deles, a resposta dele. Vocês são as pessoas mais inteligentes do mundo. Essa sala aqui são mais inteligentes do mundo. São caros, né? Não são caros, né? Mais inteligentes são caros. Então... Mas vocês não são mais inteligentes do mundo. Concorda? Ele reforçou o conhecimento de todo mundo. Os abastados e dos inteligentes. Concorda? Se você faz um prompt bem feito, ele é seletivo. Pode ser uma inteligência. Se você usa uma configuração do portal do Reddit, que é presente lá no lógico dele, aí é que ele alucina menos. Então, observa só. A disrupção do que eu vou dizer agora para vocês me preocupa com o amor. Com o amor mesmo. O Pedrinho, nós temos uma máquina. Vou falar uma coisa que todo mundo vai saber. Vai ser preocupante. Temos uma máquina cada vez mais eficiente, em direção ao que a gente chama de IA geral, enquanto é só interativa, que ela tem a capacidade de criar, que o Watson não fazia, olha, com dificuldade, essa agora que transforma, o Watson que o transforma, essa que eu transformo, e o transforma cria. Sabe o que eu cria? Porque a definição de criar é o seguinte, ele tem uma coisa que existia. Se eu estou fazendo imagem, eu tenho uma imagem, mesmo que seja uma imitação, as duas que ele faz ali, né? Calçudo, claro que se presta atenção, tem lá uma arquitetura na vida do barco e tal, e também é um comportamento humano. Qual que é o comportamento humano? Ou a gente, tudo que a gente sabe, a gente criou no lado. Então, nós temos que ter essa definição, porque os nossos líderes, nossos professores, soubessem revolucionar essa tecnologia incrível, a gente teria mais atenção no futuro que vai ter. Entender oportunidades. Porque se esse negócio for um desmantelo, algum risco que vai acontecer, ou seja, eu fiz essa frase. E aí a mineração, essa capacidade, eu acabei de explicar para vocês. Causar um desmantelo na sociedade, quem vai ficar mais prejudicado nessa disrupção são os países despreparados. A taxa de crescimento desse bicho doido, ao desempregar, a sociedade não será capaz de, nos novos empregos, nas novas oportunidades, pegar o que foi desempregado para readaptar, como aconteceu nas revoluções anteriores. Nesse sentido que eu estou falando, podia ser uma coisa pessimista. Aquele cara é pessimista, não. Eu estou alertando para que esse país se prepare. Esse país precisa se preparar. As universidades precisam dizer isso que eu estou falando para todos os seus jovens. Para que os jovens comecem a se preocupar que o futuro não basta mais ser internet. E eu defendo o quê? Eu defendo o quê? Eu falei, veja se eu fosse né? Educação. Toda a disciplina vai ter leitura. Leitura. É a volta da leitura. É a volta do jovem que tem que entender que a gasolina está mais cara por alguma razão. Não pode mais um jovem que vai cuidar desse país, né? Não está preocupado porque a gasolina aumentou. A gasolina aumentou por alguma razão. O jovem tem que ter outro profile. Minha opinião, a formação universitária tem que ter outro profile. Não basta mais só ele saber a questão tecnológica. Eu acho um absurdo o cara passar 4 anos, 5 anos, sem ter filosofia. Quem está falando isso para você? Não é engenheiro, não sou engenheiro. Eletrotécnico. Você está definindo que a filosofia é uma eletrotécnica. Porque ela é importante, naquilo que eu falei, no propósito. Você tem um propósito na vida, você ser feliz, você tem que ter uma dimensão que transcende a formação tecnológica. Bom, para encerrar, é isso que eu ia dizer? Eu ia falar. Pois não, por favor. Quanto tempo mais? Eu preciso de mais 10 segundos. Ah, então.
que na verdade são 10 minutos. Pode ser 10 minutos? Pode ser 10 minutos, pessoal. 5 minutos. Vocês me dizem. 1 minuto só. Então, eu vou lá para o finalmente. Então, vou lá finalmente. Pronto. Isso aqui vai estar disponível. Datacenter eu já falei. Tem um vídeo que eu ia mostrar, não vou mostrar mais. Esse aqui é o documento que nós mostramos para... Ó, esse aqui está no meu site. Ó. É o documento do governador. Vou entregar ao governador. Está tudo no meu site, tá? Eu não posso... sugiro que o Murilo e professoras tem um report importantíssimo para ser lido por todos os alunos. O AI 2027, feito por 4 jovens. Importantíssimo esse report, viu, Roberto? Deixa eu contar você tem interessante o report. 2009, 2007, essas IAs começam a crescer, né? Em direção à IA geral. Isso no report, né? Aí, eles começam a ter medo delas e entram um acordo, né? China aí, Estados Unidos. Só que elas começaram a evoluir. Daqui a pouco, elas entram em contato. E esses caras já não conseguem mais dominar algo que as pessoas criaram nesse processo evolutivo da IA, e elas começam a ter poder, começam a ter armamento, começam a explorar o espaço e concluem que o mundo vai ser cada vez melhor. Conclui, sem? Então, vai dizer, se vocês quiserem ler, né? Esse é o report aí dos meninos. E você acha que esses 4 caras estão preocupados com o Brasil, com a humanidade? Então, nada. E toda vez que a gente utiliza as ferramentas deles, nós estamos alimentando, né? Esses caras, cada um tem um bunker agora, sabia disso? Cada um está vendo um bunker numa ilha aí para poder se proteger de uma porcaria que ninguém sabe que pode acontecer, que eles vão fazer. Bom, jovens, essa parada está com vocês, hein? Eu queria encerrar, então, certo? Bom, não vai dar tempo de falar do Redata, não tem problema. Eu pedia, vocês leem. Esse é o livro que eu estou fazendo. Tá, só para encerrar, não pode deixar de apresentar o professor, já nos deixou há 10 anos, mas como diz o Eduardo Gianetti, alguém conhece o Eduardo Gianetti? O cara sugiro fortemente, vocês leram o Gianetti aí, que lançou um livro chamado Imortalidade. Gianetti, Eduardo Gianetti, vale a pena ler. Fala de 4 tipos de mortalidades. E uma delas é essa, que o cara vai-se embora sem a permissão da gente, mas ele deixa alguma mensagem. Eu estou aqui, eu não estaria aqui se esse cara não tivesse sido meu professor. Ok? E, finalmente, bom, aqui é onde eu já passei, a foto, tem que tirar foto, tá? Se não tirar foto, não vai aparecer na minha próxima palestra, certo? Depois eu falo sobre isso aqui, já falei. Aqui é um projeto na periferia de Fortaleza. Estou encerrando. 10, 9, 8, pronto. Eu queria encerrar de uma forma parecida com o nosso curso. Lembra, Rodrigo? Lembra? Muito bem. Então, eu queria encerrar, pessoal, com Cervantes. Todo mundo aqui leu Don Quixote de La Mancha, né? Vamos lembrar. Quem leu e faz tempo que não se lembra, talvez se recorde que, na última cena, o Sancho Panza queria que o Don Quixote continuasse aquela coisa, né? Que alguns chamavam de maluquice. Diz assim: mestre, bota, pessoal, a última frase minha, todo mundo para mim, por favor. Isso, vamos lá. Mestre, perdoe por ter tentado tirar o máximo de ti. Don Quixote continua sendo. E aí, Don Quixote responde com essa pérola que eu dizer agora. Don Quixote diz para ele: não foste tu, Sancho, mas primeiro mesmo que tentou tirar o máximo, é o melhor que não pode fazer na vida. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos tirar a foto, hein?
É que tira a mão. Vamos lá. Rapaz, pode sentar para cá? Pode sentar para cá? É mais fácil. Não sei. Assim, aqui, ó, dentro, ó. Aqui, ó. Dá para pegar a perna e... Vou tirar o bate. Tirar a bate. Leva que você vai. Tirar a bate. E vamos responder as 3 perguntas, viu, pessoal? Em casa, bom ter as perguntas para o